Olá a todos, tudo bem, pessoal? Então vamos agora à quarta parte, né, de como iniciar sociologia. Tá aqui. Vamos ver o que é a quarta parte aqui, ó. Tá aqui, ó. A quarta parte aqui, ó. Quarta parte, tá lá. Que vamos falar de liberdade, igualdade, fraternidade. Tá aqui. Então, o que acontece? Esse assunto, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, né, você vê que é um assunto tão bom de se debater, ele é um assunto, né, vamos dizer, protagonista, mais um protagonista no estudo da sociologia, e que nós vamos ver que esse assunto ele é tão importante de se estudar, né, que ela foi dividida em duas partes, né? E tá aqui. Mas nesse caso aqui, vamos apresentar a subdivisão 4.1, que para que você entenda o que é esse lema liberdade, igualdade, fraternidade, está aqui, ó, que tem a ver com a Revolução Francesa, está aqui, Revolução Francesa, e nós vamos ver depois, né, que esse lema aqui, liberdade, igualdade, fraternidade, foi responsável pelo surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que acontece? E nós vamos ver nessa subdivisão 4.1, vamos debater primeiramente em termos históricos, porque para você entender liberdade, igualdade, fraternidade, né, em termos sociológicos, que já vai estar na subdivisão 4.2, já está aqui disponibilizado aqui no espaço todas as partes de como iniciar sociologia, né, e o que acontece? Quando você vai estudar a quarta parte, você tem que ter os pré-requisitos de saber o que é ideologia política, ideologia social e ideologia econômica, que ela já está divulgada na subdivisão 3.4 da parte 3, que trata da ideologia sociopolítico-econômica, tá? E o que acontece? Então você vê que, aí vem a pergunta, por que essas duas subdivisões, né? Nesse assunto aí da quarta parte. O que acontece, né? Porque é preciso entender, primeiramente, né, noções históricas. Por quê? Porque está relacionado com a Revolução Francesa, tá? Então, vamos ver, né? Além disso, né, são necessários os pré-requisitos, né? Então, o que acontece? Para o entendimento dessas três palavras, né? Então, quais são esses três pré-requisitos, né? Então, com base, como foi falado, né, na divisão 3.4, né, sobre ideologias sociopolítico-econômicas, né, o que a ideologia aborda? Vamos recordar na parte 3, né, com as suas 4 subdivisões, o que a ideologia aborda? Né? A ideologia aborda conhecimento de nobreza feudal, né, feudalismo, capitalismo industrial, né, e burguesia, absolutismo, que mais? Iluminismo, regime monárquico e as ideologias sociopolítico-econômicas propriamente ditas. Tá? Então, ou seja, quando se entende, né, a diferença, né, entre as ideologias política, econômica e socialista, né, torna-se bem claro a compreensão do significado dessas três palavras, tá? Dessas três ideias, né, que formam o lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então, a gente fica, aí quando o professor ele vai iniciar um assunto desse aqui, dentro do como iniciar o estudo da sociologia, o que acontece, né? Aí o professor ele pode ter a seguinte pergunta, né? Ele pode fazer a seguinte pergunta assim, tipo assim, qual a ideia que se tem de liberdade, né? Qual é a ideia que se tem de igualdade e qual é a ideia que se tem de fraternidade? Então, o que acontece? Então, quando se quer ser um bom professor, quando o professor inicia um assunto, um capítulo dentro da sociologia, não só da sociologia, como também de outras disciplinas, o que acontece? Né? Ele tem que se basear sempre nos pré-requisitos, ele tem que estar sempre repetitivo, quando ele vai, qualquer assunto que ele inicia, um capítulo da sociologia, não só da sociologia, como também da filosofia, porque filosofia e sociologia andam sempre juntos, né? Que quando você entende filosofia, você entende sociologia. Quando você entende sociologia, você entende filosofia, né? Porque aborda essas ideias de ideologia, tá? Então, qualquer capítulo que você inicia dentro da sociologia, os pré-requisitos vão juntos, vão estar sempre juntos, como se fosse, né, um vagão, como se fosse formando um trem, estão indo sempre juntos,
né? Porque você tem que entender, se você entende, você vê, um assunto principal que tem que se entender, o que é burguesia, isso é um assunto obrigatório de você entender, né? Como você tem que entender não só a burguesia, como você tem que entender os personagens, por exemplo, como Karl Marx, né? Emily Durkheim, quando você tem o Destutt de Tracy, outros filósofos que também são muito importantes, né? Que são os personagens principais da sociologia, assim como você também tem os personagens principais no estudo, na disciplina de história, né? Como você tem, por exemplo, o Napoleão Bonaparte, que o Napoleão Bonaparte ele tem a ver com a Revolução Francesa. É um personagem dentro desse assunto de história da Revolução Francesa, tá? Então, vamos ver o que acontece, né? Então, vamos falar, né, da subdivisão 4.1 que aborda os termos históricos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então vamos ver como é que o professor ele pode essa dica, né, que considero muito importante ele iniciar primeiramente falar de abordagens históricas dentro desse estudo aí de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então vamos ver que vamos dizer que o professor ele chega em salas de aula, né, e fala assim o seguinte, né, que em termos históricos, né, na disciplina de história, né, então o que acontece, né? Então quando o professor de sociologia ele pode comparar entre um profissional de sociologia com um profissional de história, vamos dizer. Porque o que acontece? Quando o professor de história, vamos dizer assim, que o professor de sociologia pode falar assim para os alunos, né? Então, quando um professor de história, ele, vamos dizer, ele vai falar desse lema, o que vai envolver, né? Qual é a diferença entre a história e a sociologia, né? É porque o professor de história, ele vai envolver data, né? Vai envolver os fatos históricos, né? E os personagens, tá? Então, a gente pode dizer assim, em termos históricos, né? No estudo dessas três palavras, né? Tá aqui? Ali, ó. Dessas três palavras aqui, então quais são os personagens historicamente, né? Aí ele pode dizer Napoleão Bonaparte, temos também o Luís XVI, né? E os fatos, né? Quais são os fatos, né? Os fatos envolvem, dentro desse estudo, né? Do lema, além da Revolução Francesa, você teve o quê, né? Você teve a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, né? Você teve a Guerra dos 100 Anos, né? E que na realidade durou 116 anos, né? Entre 1337 e 1453, né? Então você vê que envolve datas aí quando você vai estudar historicamente, né? Então, e você teve também outro fato histórico, né, que é a queda da Bastilha, tá? Porque o que acontece, né? A queda da Bastilha, né, é que iniciou a Revolução Francesa, né, inaugurando o início da Idade Contemporânea, né? Porque o que acontece? Porque a Bastilha, o que era a Bastilha, né? A Bastilha, ela era contra os inimigos, é como se fosse um forte, né? Vamos dizer assim, uma fortaleza, tá? Então, porque a Bastilha, aí o professor de sociologia ele pode dizer isso, né, para os alunos, discutir historicamente, né? Porque ele pode dar esse é um pré-requisito. Aí quando os alunos forem ter uma aula de história, principalmente assim no ensino médio, tá? Porque também no ensino universitário, quando o aluno ele estuda, faz faculdade de ciências sociais e tem a sociologia, ele também vai ter disciplina de história, né? Dentro da faculdade de ciências sociais, tá? Então o que acontece? Então vamos ver, né? Bastilha, né? Então vamos voltar ali. Por quê? Porque a Bastilha ela era contra os inimigos do rei, né? E do regime monárquico, né? Está relacionado com Luís XVI, tá? E o que acontece, né? O regime monárquico, né? O rei, né? Ele tinha mais privilégios, ou seja, a nobreza, né? Formada pelo rei e pelo regime monárquico, né? E o que acontece? Ele tinha mais privilégios do que os burgueses, tá? Então você vê que os donos dos negócios, né, que rendiam dinheiro, né, assim, por meio do comércio e da produção de bens, né? Então os empresários daquela época, né, conhecidos como burgueses, né, naquela época ali conhecido como burgueses, né, eles não contavam com direitos políticos, né, e pouco influenciavam nas decisões do país, tá? Então você vê que na prática, né, eles sustentavam a economia, mas não tinham os mesmos privilégios da nobreza, que é o poder, né? Que, então isso aí está relacionado assim, ao absolutismo. Aí quando você volta lá no pré-requisito, lá na subdivisão 3.4 sobre ideologia, aí você recorda, né, a respeito do absolutismo, né, que era vamos dizer assim, que era uma ideia, né, que ele defendia
não só a parte econômica, como também o poder absoluto. Quer dizer, a nobreza ela tinha todos os poderes, né? Do que os burgueses. Os burgueses só detinham a parte econômica, tá? Então, o que acontece? Então, quando você vai ver lá na subdivisão 3.4 sobre ideologia, que fala da ideologia política, econômica e também social, tá? Então, a gente tem que estar sempre repetitivo, sempre enfatizando para colocar todos esses conhecimentos, né, para que o aluno assimile melhor. Tá? Então, o que acontece? Para você ter uma boa aula, para você conseguir dar uma boa aula, né? Seja de qual assunto que for, tá certo? Então, vamos ver. Você fique pensando assim, né? Imagina, né, para os camponeses, né, e trabalhadores nas cidades, a situação era ainda pior. Quer dizer, os burgueses detinham a parte econômica, né? E quando você tem também os personagens, né, dentro desse assunto, temos também os camponeses e os trabalhadores, né? O que acontece com os camponeses e os trabalhadores nas cidades, né? A situação era ainda pior. Por quê? Porque em condição de pobreza, né, ainda eram obrigados a pagar impostos, né, em nome do rei e da igreja, né? Olha só como é que é, né? Então você vê que os burgueses, tá, eles dariam apoio econômico e político ao movimento revolucionário, tá? Porque aí o que acontece, né? Então, e o rei Luís XVI, né, se viu obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte, né? Então, vamos dizer assim, que uma das primeiras medidas, né, assinadas foi a declaração, tá aqui, ó. Foi essa medida aqui, ó, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? O que acontece, né? O que aconteceria quando foi essa medida foi adotada, né? Dessa Declaração dos Direitos, né, do Homem e do Cidadão, tá? Vamos dizer que ele vamos dizer assim, usar uma palavra aqui bacana, né? Na parte de universal, você usaria assim, universalizaria, olha só, né? Uma palavra meio complicada, né? Então, ele vamos lá, gente, de novo. Universalizaria, né? Olha, né? Universalizaria os direitos, né, sociais, e até hoje, né, eles inspiram as constituições de países democráticos de todo o mundo, tá? Então, vamos agora só para dar uma pontinha, né, na parte de termos sociológicos, né, para poder entender que quando for na subdivisão 4.2, para a gente entender a parte sociológica do estudo da liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Vamos dizer na parte que... Então, vamos dar só uma pontada aqui para a gente entender, né? Invadindo um pouquinho o 4.1. Então, em termos sociológicos, o que acontece, né? O lema igualdade, né? Perdão, liberdade, igualdade, fraternidade, tá? Ele marca o fim do regime absolutista. Lembrando, né? O absolutismo que é relacionado com o rei, né? Que ele tinha um poder absoluto, né? Do rei. Então, esse lema foi que o início desse lema seria o fim do regime absolutista, né? E o início do regime democrático. Então, o regime monárquico sai, que é relacionado com o rei, sai, né? Sai de cena, né? E entra o regime democrático, tá? Então, aí quando você vai entender o que é democracia, aí você tem que ir lá se basear novamente lá no estudo da ideologia, que está disponibilizado aqui na parte 3, tá? E que vai falar a respeito do que é democracia. Aí tem os outros, né? Tem o capitalismo, tem o socialismo, tem o comunismo, né? Tem o fascismo, tem o liberalismo, tá? Então você vai encontrar tudo ali quando você quer recordar, até mesmo não só o aluno, como também o professor, né? Então, porque principalmente para o professor, que ele pode, né, se basear nesses pré-requisitos, né, e abordar isso em sala de aula, tá? Então, o que acontece? Então você vê que repare que os termos absolutismo, né, e democracia fazem parte, né, da aula de ideologia, né? Então, o que está na disciplina de sociologia, tá? Então, você vê que isso quer dizer, isso significa explicar a Revolução Francesa, né, na visão sociológica, tá? Por que na visão sociológica? Porque a Revolução Francesa, ele influenciou na transformação da sociedade, né? Então, lógico, porque sociologia estuda a sociedade, tá? E o que acontece? Aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Que o professor ele pode lançar também essa pergunta, assim dizendo: e onde Napoleão Bonaparte entra na história, né?
Voltando à parte histórica, né, em termos históricos, né? Então, onde é que Napoleão Bonaparte entra nessa história, né? Vamos lá. Como é que seria, né? Aí o professor ele fala que a burguesia, né, ele apoiaria um jovem general, né, que havia conquistado vitórias militares, né? Então esse jovem é justamente Napoleão Bonaparte, né? Então o que acontece? Então Napoleão Bonaparte, né? Ele chega ao poder, né? E encerra o período revolucionário, né? Essa revolução toda, né? Que vamos dizer assim que o povo se rebelou, né? Se rebelou contra o poder absoluto do rei, né? Da nobreza, né? Do regime da nobreza e do regime monárquico, tá? Então você vê que ele chega ao poder e ele encerra esse período revolucionário, acalma os ânimos, né, do povo, né, que se rebelou, né, e ele retoma o poder absoluto. Ele retoma o poder absoluto, né, porém dando privilégios para a burguesia que o apoiou. Tá certo? Então, essa que é a parte de termos históricos, tá? Então, pessoal, esse foi então a subdivisão 4.1, abordando, né, aspecto histórico, né, do lema liberdade, tá aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade, tá? E isso vai fazer você entender, quando nós entrarmos na subdivisão 4.2, né, vamos falar desse lema em termos sociológicos, tá certo? Então, um abraço e até lá. Obrigado aí.